Ontem à noite eu fiz um vídeo comentando a ruptura do Centrão e os impactos para a candidatura de Ciro Gomes em 2022, como essa ruptura poderia ser bem negativa para o Ciro. Isso porque o Democratas e o MDB romperam com o Centrão, aquele bloco de deputados que é conhecido como o Centrão. E o Democratas e o PDT estavam costurando, namorando um apoio para 2022, havendo até mesmo a possibilidade do Rodrigo Maia sair como vice-candidato do Ciro Gomes em 2022. Isso já era algo ventilado até mesmo fora dos bastidores. Muitas pessoas perguntavam para o Ciro Gomes, perguntavam para o Rodrigo Maia. Só que com essa ruptura, há uma tendência que o Democratas e o MDB apoiem João Dória em 2022. E é claro que isso é ruim, é negativo para Ciro Gomes. Só que no meu vídeo de ontem muitas pessoas não entenderam e eu deixei de considerar alguns pontos que são pontos pertinentes para análise. Por isso que eu estou aqui para refazer, ou melhor dizendo, para complementar aquilo que eu havia falado ontem. Se você não viu o meu vídeo, o link está aqui na descrição. Também na descrição você vai encontrar o link para a loja Professor Leonardo. Lá nós disponibilizamos produtos com a temática política fashion, como essa camiseta da Marininha Silva, estilo Pulp Fiction. 100% algodão, tecido excelente e novidades estão chegando na loja. Fique ligado aqui no canal. Uma coisa que muitas pessoas não entendem a respeito das eleições, e os comentários do meu vídeo de ontem ficaram muito claros, é que todos acham, muitas pessoas acham, melhor dizendo, que todos os candidatos entram na eleição com o objetivo de vencer a eleição. E não é bem assim. Não é. Muitos candidatos, eles se candidatam para um cargo no executivo, como uma prefeitura, ou um governo, ou até mesmo a presidência da república, para marcar um território, para projetar alguma coisa. E vocês vão ver agora nas eleições municipais muitos candidatos saindo para tentar alavancar a sua legenda, para alavancar o seu partido, mesmo que não haja intenção de voto. Então esses partidos se dão por satisfeitos se eles conseguem ali 10%, se havia uma expectativa de 3%, eles chegam a 10%. Tudo isso já está muito mapeado e os candidatos mais ou menos sabem qual é o potencial deles dentro de uma eleição. E não foi diferente nas eleições de 2018. Eu mesmo acredito que o PT sabia que não teria chances de vencer a eleição com outro candidato que não fosse com o Lula. Mas lançaram Fernando Haddad justamente para marcar um território, para mostrar, olha, esse é o novo PT. Uma projeção, uma preparação do terreno para as próximas eleições. Por exemplo, o Cabo Daciolo é outro. O Cabo Daciolo acreditava que ele fosse vencer as eleições? Dificilmente ele venceria, quase impossível, para não dizer impossível. Mas o Daciolo agora ele consegue se eleger em qualquer cargo legislativo que ele se candidatar. Se ele sair como vereador do estado do Rio de Janeiro, ele vai vencer. Se ele sair como deputado estadual ou deputado federal em 22, ele leva, porque a candidatura dele foi muito bem construída para esse propósito. O próprio Bolsonaro em 2018, muitos dizem que ele não tinha pretensão de levar as eleições. O grande objetivo do Bolsonaro em 2018 era catapultar a candidatura dos filhos, mas depois ele acabou vencendo. Então nós temos as candidaturas para marcar território e as candidaturas de fato para serem eleitos. O Democratas, ele não acredita que o João Dória tenha de fato chances de vencer, porque ele aparece muito lá embaixo nas pesquisas de intenção de votos. Mas quem disse que eles querem vencer as eleições? Como eu falei, existem candidaturas para vencer e candidaturas para marcar território. O Democratas, ele entende que há uma tendência para a continuidade em 2022. E o que eu quero dizer com isso? Que há uma tendência que Bolsonaro seja reeleito em 22. E por mais que você possa discordar da minha interpretação, da minha análise nesse momento, eu escoro essa fala em elementos do passado e também nas estatísticas, nos números que nós temos. Então por mais que você torça contra o Bolsonaro, quando você olha o passado, desde quando a reeleição ela foi possível, todos os candidatos que se candidataram para a reeleição venceram para presidente da República. O FHC venceu, o Lula venceu, a Dilma venceu. Então, historicamente, há uma tendência favorável a isso. E os próprios números do Bolsonaro mostram. Bolsonaro tem hoje 30% de aprovação. 30% de aprovação que se repete nas pesquisas de intenção de voto para 2022. 2022 está longe, pode estar longe, mas nós precisamos olhar essas informações para entendermos como os partidos estão pensando. Porque os partidos, eles são como
Entenda, por favor, o que eu vou dizer. É como se eles fossem empresas. E eles são geridos, eles são organizações. Podem não ser organizações lucrativas, mas eles são organizações e você tem um processo decisório ali dentro. E nesse processo decisório, eles não vão definir o apoio lá nos 40 do segundo tempo, nas vésperas da eleição. Isso tudo já está sendo analisado para tomar a melhor decisão possível para que o partido continue existindo, porque é uma organização e as organizações elas têm como objetivo continuarem existindo. Então, os democratas, o MDB, o PSDB, o PDT, todos eles, o PT, o PSL, o próprio Bolsonaro, todos eles já estão analisando qual vai ser o cenário político, os desdobramentos, vendo os indicadores, vendo os indícios para tomarem a melhor decisão para 2022. Então os partidos eles já estão avaliando essas pesquisas de intenção de voto, porque eles fazem pesquisas internamente, não duvidem disso. Então eles já estão analisando esses pontos para tomarem as decisões em 22. E as duas pesquisas que nós temos hoje, mais confiáveis, foi a pesquisa da Quest Consultoria e depois a pesquisa da revista Veja, que reforça o que aconteceu, os resultados da Quest Consultoria, mostra que hoje nós temos 3 fortes candidatos. O Bolsonaro, o Sérgio Moro e o candidato do PT. E o Bolsonaro, ele tem, segundo a pesquisa Veja, os mesmos 30% de intenção de voto que ele tem de apoio. E com 30%, o candidato estará no segundo turno. É só você pegar todas as eleições que nós tivemos de cargos no executivo, pode ser municipal, pode ser federal, pode ser estadual. Com 30%, o candidato ele vai ao segundo turno. É uma quantidade expressiva de votos. Então essa tendência à continuidade que nós temos historicamente no nosso país, de candidatos que disputam a reeleição vencem, é uma tendência forte. E o Democratas está de olho nisso, obviamente, porque o Democratas é uma organização política que ele precisa sobreviver. Mas para quem que vai o apoio do Democratas? O Democratas não vai apoiar o Bolsonaro. Talvez o Bolsonaro nem queira o apoio do Democratas. O Democratas também não vai apoiar o candidato do PT. Não vai. E muito menos Sérgio Moro. Então os 3 principais candidatos, Moro, Bolsonaro e PT, estão fora do radar de apoio do DEM. Sobrando Ciro Gomes e também o João Dória. Então o objetivo do Democratas e do MDB não é vencer uma eleição, mas sim ter um candidato que possa ter muitos votos. E nessa análise do Democratas, eles acreditam, junto com o MDB, eles acreditam que o João Dória tem um potencial de votos maior do que o Ciro Gomes nesse momento. Ah, mas o João Dória está abaixo do Ciro Gomes nas pesquisas. Tudo bem, isso com certeza está sendo considerado pelo Democratas. Mas eles acreditam que haja um potencial maior do João Dória para ter mais votos do que o Ciro Gomes. Porque uma votação robusta no primeiro turno significa apoio no segundo turno. Apoio no segundo turno significa coligação, composição em um futuro governo. E por que essa notícia foi negativa para o Ciro Gomes? Porque o Democratas enxerga que um outro candidato, que não é o Ciro Gomes, tem mais potencial para ter mais votos do que o Ciro. E lá atrás, no ano passado, o Democratas acreditava que os únicos que poderiam quebrar a dicotomia PT e Bolsonaro eram o Ciro Gomes ou o Luciano Huck. Então houve uma mudança nesse posicionamento. Ah, mas o Democratas junto com o Ciro Gomes não é algo bom, não vai funcionar. Gente, calma, vamos analisar isso também. Essa parceria do Ciro Gomes com o Rodrigo Maia não é tão esquisita assim como vocês estão pensando. Primeiro, o PDT apoiou o Democratas na eleição do Rodrigo Maia para presidente da Câmara dos Deputados. Além disso, o pai do Rodriguinho, o César Maia, que foi governador do Rio de Janeiro, foi do PDT. Então ele já foi alguém filiado ao PDT do Ciro Gomes. Então essa relação PDT, Democratas, ou melhor dizendo, PDT e Rodrigo Maia, Ciro Rodrigo Maia, você já tem um histórico de aliança do próprio pai do Rodriguinho com o partido do Ciro Gomes. E as pessoas falam, mas o Democratas poderia atrapalhar o PDT. De modo algum. Quando você pega aqui os números dos Democratas são números muito mais robustos do que os números do PDT. E para a infelicidade do Ciro Gomes,
o PSDB tem números bem melhores do que o PDT. E isso também pode ser colocado na balança para uma decisão do Democratas mais favorável ao João Dória. Eu vou ler aqui para vocês a quantidade, eu notei os números, a quantidade de prefeitos, deputados federais, senadores e também governadores dos 3 partidos. O Democratas tem 3 prefeitos, o mesmo número do PDT. Só que o PSDB tem 8 prefeitos nas capitais. Isso tudo estou falando de capitais. E segundo aqui os dados do TSE, o PMDB ele registrou 1.026 prefeitos nas eleições de 2016. Ou seja, é um país que tem muita capilaridade, é um partido que tem muita capilaridade regional, tem muitas prefeituras. E isso, claro, influencia. Isso aqui não são só capitais. Em sequência, ao PSDB. O PSDB tem 792 prefeitos. Então há uma quantidade grande de prefeituras. Então o MDB, junto com o PSDB, teriam aí mais de 1.800 prefeituras. Atualmente, claro que nós vamos ter as eleições agora de 2020 e esse quadro pode mudar. Mas essa junção, essa aliança de de PSDB junto com o MDB daria muita capilaridade, muito alcance regional para um candidato do partido, aumentando assim, ou um candidato à chapa, aumentando assim uma possibilidade maior de votos nas próximas eleições. Deputados federais. Hoje, o PDT tem 28, o mesmo número do Democratas, e o PSDB tem 31. Senadores, o Democratas tem 6, o PDT tem 3 apenas e o PSDB tem 7. E governadores, o Democratas e o PSDB têm 3 governadores cada e o PDT tem apenas 1 governador. Então perceba que a estrutura do PSDB ela é bem maior do que a do PDT. E é claro que isso é mais atrativo para o Democratas. Ah, mas o Ciro Gomes ele tem mais votos do que o João Dória. Isso sim, é um elemento que é mais favorável ao PDT do que ao PSDB. Mas quando você analisa os outros indicadores, o PSDB ele é mais forte, ele tem uma estrutura partidária maior do que o PDT. E o próprio Democratas tem uma estrutura partidária bem maior do que a do PDT. Então o apoio que as pessoas estão falando que seria ruim, seria muito pelo contrário, seria ótimo em termos de estrutura partidária, em termos de composição, em termos de coligação. E não seria algo tão estranho, como nós já falamos, o César Maia, pai do Rodriguinho, já foi membro, já foi filiado ao PDT. Então essas são informações, esses são dados para complementar a análise de ontem e tentar elucidar um pouco mais essa disputa entre João Dória e também o Ciro Gomes. Agora, o Ciro Gomes ele é esperto e ele não quer perder o apoio do PDT, o apoio do Democratas. E por que esse apoio seria importante? Porque ter um neoliberal junto da candidatura ajudaria demais o Ciro Gomes junto ao mercado. Eu já fiz vários vídeos falando sobre isso. No meu ponto de vista, Maia é o vice ideal para o Ciro Gomes. Porque apesar de muitas pessoas falarem, não tem condenação. Rodrigo Maia foi condenado por corrupção? Deixa eu verificar isso. Rodrigo Maia, condenado. Vamos ver. Corrupção, lavagem caixa 2, é sempre atribuído. Ó. Mas o Rodrigo Maia, ele é sempre acusado, mas ele ainda não foi condenado. Acusado todo mundo pode ser, mas condenado ainda não foi. Então, mesmo que tenha todas essas acusações, o Rodrigo Maia não foi condenado ainda por corrupção. Ainda, tá? Ainda. Pode ser que daqui a um ano, quando você estiver vendo esse vídeo, já tenha sido condenado. Mas ainda não foi. Seria uma parceria Maia-Ciro muito parecida com o que foi José Alencar com o Lula. Acalmaria o mercado, é alguém que é bem visto, é alguém que tem algumas reformas. Então isso seria muito benéfico para o Ciro Gomes. Fora que daria capilaridade regional, daria tempo de TV. E como eu sei que o Ciro Gomes é esperto, é inteligente, mesmo muitos militantes duvidando da inteligência do Ciro Gomes, porque eles duvidam, eles falam que o Ciro Gomes é inteligente, mas eles duvidam. Não pode criticar o Ciro Gomes porque eles já acham que o Ciro Gomes vai ser... Não, o Ciro Gomes ele é muito inteligente, ele sabe ver as crises e ele sabe ler o cenário político.
É muito provável que agora, vendo essa mobilização do Democratas junto ao PSDB, o Ciro comece a atacar também o João Dória e costurar nos bastidores a movimentação política para 2022. É claro que para chegar em 22 há necessidade de passar por 2020. 2020 nós temos as eleições. Se a chapa PSB, PDT vencerem Bruno Covas em São Paulo, isso já mostra que Dória não tem tanta força como o Democratas acredita que o Dória possa ter. E é claro que esse apoio ao Ciro Gomes, ao João Dória, pode voltar ao Ciro Gomes. Mas nós precisamos observar como vai ser isso. Não está definido ainda para 2022. É claro que essa é uma notícia bem negativa para o Ciro Gomes, porque você perder o apoio do Democratas, é claro que é péssimo, Estrutura partidária, força, capilaridade regional, tudo isso impacta e influencia. Mas nós temos que esperar. E eu espero que tenha ficado claro a fala no começo do vídeo. Não são todos os candidatos que disputam uma eleição para vencer. Muitos disputam para se posicionar, para renovar o partido, para tentar projetar uma candidatura futura. Então, muitas pessoas falaram, o João Dória não consegue, não vai bater o Bolsonaro. Ele não precisa bater o Bolsonaro. Ele só precisa ficar ali tendo uma boa votação. Tendo uma votação de 10%, 12% para ficar em terceiro, para ficar em quarto lugar. Caso Moro também dispute. Aí teria Moro, Bolsonaro e o candidato do PT. Então disputar uma quarta vaga, uma quarta posição é algo significativo no apoio político. Porque não é simplesmente ganhar ou perder a eleição. Você tem muitas nuances que influenciam também no desempenho eleitoral e naquilo que os partidos acham que é bom ou aquilo que é ruim. É claro, por exemplo, o Geraldo Alckmin, a votação que ele teve em 2018 é uma votação péssima, porque ele tinha muita estrutura. A votação do Daciolo foi excelente. Um candidato sem estrutura, sem tempo de televisão, que no meio do debate ficava no monte orando e jejuando, teve aquela votação expressiva mais do que Marina Silva, é uma vitória para o Daciolo. Então nós temos que analisar as eleições dentro das pretensões partidárias, para evitar fazermos interpretações equivocadas. Esse vídeo já ficou muito longo, mas eu espero que dessa vez possa complementar a análise que foi feita ontem. O link do vídeo está aqui na descrição, juntamente com a loja Professor Leonardo. Me siga aqui no YouTube e também nas outras redes sociais. O Twitter é @profileoficial.